convido você a já abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, no capítulo 6. Glória a Deus. Tem um mistério aqui, né? Em 2 Coríntios, no capítulo 6, a gente vai ler a partir do versículo 1 até o versículo 13, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, acompanhe, você que não trouxe porventura a Bíblia, você pode acompanhar aí no telão, tá bom? Inclusive a gente usa a mesma correspondência, ó, Almeida Corrigida e Fiel, também uso essa. Então vamos lá, ó. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Inclina a sua fronte, fale com o Senhor aquilo que você necessita. Deus está nesse lugar, antes mesmo que nós chegássemos aqui, o Senhor já se fazia presente. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira, Senhor, em nome de Jesus, toda sabedoria e conhecimento humano e nos enche, Pai, de toda sabedoria e conhecimento do alto, a sabedoria pura, a sabedoria que vem do Senhor. Revela-te a nós, Pai, que neste momento nós possamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo, nos levando a um novo amanhecer, a um novo caminhar contigo, de vitória em vitória, de glória em glória, para louvor e honra do Teu santo nome, Pai. Nós clamamos em nome de Jesus que haja, Senhor, liberdade para o fluir do Teu Espírito Santo neste lugar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Essa palavra, né, que o Senhor me deu, e eu meditando nessa palavra, né, essa carta, eu vou só colocar aqui o meu tempinho, pronto. Essa carta de 2 Coríntios, né, com uma natureza já um pouco diferente, aí Paulo escrevendo assim com uma natureza já um pouquinho diferente da carta de 1 aos Coríntios, né? Aqui Paulo já tanto pode um pouquinho mais elogiar aqueles irmãos, mas sem esquecer também que ainda havia muito que os exortar. E essa carta, que tem 13 capítulos, né, foi feita essa divisão, e nós temos aí 13 capítulos nessa segunda aos Coríntios. Esse capítulo que nós lemos agora, uma parte dele, o capítulo 6, encontra-se bem ali no meio, né? Podemos falar que é quase o centro, o coração da carta. E nesse capítulo, Paulo fala para nós não retermos a graça de Deus, não considerarmos a graça de Deus como tendo recebido ela em vão.
E ali, Paulo já tendo falado muito das suas tribulações, ele usa muito o texto para falar daquilo que ele já passou, para contar experiências vividas no seu ministério, para falar daquilo que ele já tinha padecido, daquilo que ele já tinha sofrido, né? Em determinado trecho, Paulo vai lembrar até mesmo de quando lá em Damasco, né, é preciso ele descer dentro do cesto, porque a vida dele já corria perigo, ele já tinha essa dificuldade, ele já era perseguido, já padecia por amor do Evangelho. Isso está lá em Atos 9, 25 e aqui em 2 Coríntios, acho que no capítulo 11, 32 e 33, Paulo faz menção exatamente relembra esse assunto. Paulo faz isso porque é como uma defesa sua. Como que percebendo que naquela igreja, embora Paulo se dilatasse em amor por aqueles irmãos, ainda faltava um pouco mais de demonstração de amor daqueles irmãos para com Paulo. E ali Paulo, não querendo se gloriar naquilo que já tinha experimentado de Deus, mas ainda assim trazendo à memória, ele fala de tantas experiências. É aqui que nós vamos ver Paulo, inclusive, narrando que ele tinha sido no corpo, não sei, como ele diz, se fora do corpo também, não sei, ele repete, mas ele foi arrebatado, subiu aos céus, viu o paraíso e lá ouviu palavras inefáveis, palavras tão fortes, tão belas, que não era possível que ele pudesse descrever. Mas ele também vai dizer que foi exatamente nesse momento em que isso aconteceu, que foi-lhe colocado um espinho na carne. E que espinho na carne era esse? Ele mesmo vai descrever, ele fala que um mensageiro da parte de Satanás fora ali enviado para o esbofetear. E ele orando ao Senhor, clamando por 3 vezes, pedindo ao Senhor que aquele se retirasse dele. O Senhor responde apenas algo tremendo para Paulo. E Deus fala para Paulo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo, entendendo que da única forma que ele poderia se gloriar seria nas fraquezas, e por isso que ele traz esse texto, e o texto é tão rico, o texto é tão sublime, né, que muitas das vezes nos escapa em conhecimento, em reter a palavra do conhecimento, mas a beleza do texto, né? A sublimidade com que tudo é colocado ali não nos escapa, salta aos nossos olhos, coisas tão lindas como Paulo escreve aqui: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, está no capítulo 4, verso 9, e continua no 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Então Paulo tem uma escrita tão rebuscada, e ele traz essa crítica também na carta, mostrando que aqueles irmãos de Corinto o consideravam forte quando escrevia, quando chegava a carta, consideravam a eloquência de Paulo pelas suas cartas, mas quando Paulo estava de corpo presente, eles o criticavam pela sua fraqueza de aparência, pela sua simplicidade. Então o Senhor é aquele que nos julga não como homem, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus conhece o coração. Muitas das vezes a casca está bonita, mas só Deus sabe como é que está por dentro. Mas o Senhor é aquele que nos vê além da visão humana. O Senhor é aquele que transcende a visão humana. O Senhor é aquele que nos capacita. Embora o homem julgue que nós não sejamos capazes, embora nós sejamos a última escolha, talvez de alguém, mas do Senhor você não é. E para a glória de Deus, Paulo ele vai dando sequência, essa carta é tão bonita, eu recomendo que você medite. E ele vai dando sequência a essa carta, e ele vai falando das suas tribulações. E algo que nos chama a atenção é que Paulo venceu tudo aquilo, né? Como ele mesmo fala, contristados, porém alegres. Ele se gloriava nas suas fraquezas, se gloriava nas suas tribulações, porque ele tinha algo fenomenal. Ele tinha o olhar
no Senhor Jesus. E como ele conseguia fazer isso? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Algo que me chama muita atenção aqui, quando Paulo, no versículo 2, ele cita, né, na verdade, uma parte do texto, né, que está em Isaías 49, verso 8. Em Isaías 49, verso 8, diz assim, ó: assim diz o Senhor, no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. E aí o versículo segue. Paulo, ele traz à memória isso, porque isso era do conhecimento de todos que estavam ali. As pessoas conheciam esse texto do profeta Isaías, como se esperassem um tempo aceitável, esperassem que algo deveria acontecer, que algo deveria ser revelado, esperassem que haveria um tempo extraordinário para viver aquilo que Deus os mandava para viver. Mas Paulo, com toda a sua sabedoria, ele fala: olha, eu digo para você que o tempo aceitável é hoje. O dia da salvação é aqui, é agora. Então que nós possamos também, como esse conselho de Paulo, entender que o Senhor nos chama para viver não é amanhã, o amanhã pertence ao Senhor. Não é no ontem, porque o ontem já passou, mas Deus nos chama para viver no hoje, no aqui, no agora, no presente que Ele nos concede, viver conforme Ele quer que nós vivamos, não na nossa maneira, não do nosso jeito, porque isso vai nos revelar o que Paulo vai seguir, concluindo aqui no capítulo 6, que Deus nos chama para ser ministros de Deus. Mas como nós vamos ter poder, como nós vamos ter unção para ser ministros de Deus? E aí é que Paulo vai entrar no ministério do Espírito, que é o assunto da carta também. Paulo revela o ministério do Espírito. Paulo vai falar em 2 Coríntios 3:8, ele diz assim, ó: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Veja que Paulo falou de tribulações, Paulo suportou tribulações, né? E o assunto da carta vai se desenhando. Paulo quer chegar a um conselho com aquelas pessoas, quer mostrar, quer revelar algo, que é o cerne da questão. E ali no capítulo 3, Paulo vem apresentando o ministério do Espírito. Mas por que Paulo faz isso? Em Joel, no livro do profeta Joel, no capítulo 2, havia uma promessa, né? A promessa do derramamento. O Senhor fala assim: eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os vossos servos e sobre as vossas servas derramarei do meu Espírito, diz o Senhor, lá no livro do profeta Joel. E conhecendo essa profecia, sabendo que a palavra de Deus ela é fiel, ela vai se cumprir, e ela tinha se cumprido e começado a se cumprir essa profecia no dia de Pentecostes, Paulo vem trazendo então à tona o ministério do Espírito, e ele vai concluir isso aqui ainda no capítulo 3, no versículo 17, quando ele fala assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Liberdade para quê? Para sermos seus ministros, para sermos enxertados na videira, porque nós somos gentios, mas pelo ministério do Espírito, nós somos filhos de Deus, pelo sangue de Jesus. E como isso sucede? Como isso acontece? Porque o Senhor Jesus, Ele viveu, Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e foi assunto aos céus. Então, como aquele ministério continuaria? Somente por intermédio do ministério do Espírito Santo. Por isso é que Paulo vai dizer: olha, vocês querem vencer as tribulações? Vocês querem ser contristados, mas estarem alegres? Serem aflitos, mas não serem abatidos? Vocês querem essa vitória de não deixar com que a circunstância domine aquilo que está na sua mente, no seu coração? Você quer vencer, você quer ir além do natural? Então enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito
Espírito, é pelo ministério do Espírito que nós podemos ter a vitória de não ver segundo a carne, não ver como o homem vê, mas ver além, enxergar o sobrenatural, ter força em Deus, ter poder de Deus. Por isso Paulo vai dizer: me alegro nas fraquezas, porque ele descobriu e entendeu que quando era fraco, ali ele era forte. Porque nós não vamos vencer porque nós somos bons, nós não vamos vencer porque estamos capacitados, porque fomos feitos mais inteligentes, porque fomos feitos maiorais. Nós vamos vencer porque o Espírito que está em nós, Ele nos fortalece. Amém? Nós precisamos entender que é somente no ministério do Espírito. Paulo entendeu isso, somente no ministério do Espírito. Muitas das vezes nós estamos querendo vencer na sabedoria humana. Hoje na EBD foi falada uma palavra tão maravilhosa, já no final, na conclusão do texto, que um ministério, uma igreja não se sustenta com politicagens, nem com jeitinhos. Jeroboão, que era o assunto da EBD hoje, ele quis vencer dessa forma, mas ele não conseguiu. Por quê? Porque não é na força do nosso braço. Nós não confiamos em nós mesmos. A maravilhosa graça de Jesus, que desescama os nossos olhos, que abre os nossos olhos, ela nos revela que, embora possamos ter oportunidades nessa vida e construir essas oportunidades por diversas formas, somente o Senhor nos garante a vitória. Circunstâncias podem vir, podem acontecer circunstâncias adversas, somente na força de Deus nós podemos prosseguir, somente na força de Deus nós seremos vitoriosos. E querendo ter essa vitória, querendo olhar não só pelo natural, mas enxergar que o porvir, aquilo que está no porvir é mais sublime, que aquilo que está no porvir é que nos dá essa sensação de vitória em Deus, pelaquilo que Ele há de nos dar, quando o Senhor Jesus voltar. Então, olhando para o Senhor, é que nós percebemos que tudo nesta vida vai passar. Tudo aqui é pequeno, tudo passa, nada se compara à glória que há de ser revelada, a glória que há de vir. E o Senhor Jesus, Ele tem algo preparado para nós. Ele mesmo é o que fala: vou vos preparar lugar. Então nós precisamos ter os olhos voltados para Cristo e esperar na soberana vocação do Senhor, esperar o prêmio da nossa salvação. Entendendo isso, que nós só conseguiremos fazer isso se estivermos abastecidos, se estivermos cheios do Espírito Santo. E aqui Paulo vai nos trazer ao conhecimento, ainda sobre o ministério do Espírito. Ele vai dizer assim, 2 Coríntios 1, do 20 ao 22. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aqui eu acho lindo, porque Paulo, ele se gaba não de que homens o enviaram, o ungiram, o receberam, o nomearam, o qualificaram, mas que ele foi ungido por Deus. E é nessa que nós temos que embarcar. Quem nos ungiu foi o Senhor. Quem nos garante a vitória é o Senhor. É o Senhor que está na nossa frente. É Ele que nos ungiu. E continuando a falar, Paulo vai nos dizer que nós fomos selados por Deus. E tendo sido selados por Deus, o que nós recebemos? O penhor do Espírito. Olha que coisa interessante, o penhor. O que é penhor? O que é penhor? Penhor é um bem móvel ou imóvel que é dado em garantia. Não é isso? É uma garantia. Nós recebemos o penhor, a garantia do Espírito.
Vamos supor que você precisou de um empréstimo, você foi lá no banco. Aí você pega um empréstimo de R$1.000. Só que o banco falou para você assim: olha, eu só empresto agora com uma garantia real. Você tem que me dar uma garantia real. Porque você não tem uma renda comprovada, vamos supor, tá? Vamos dizer que não tivesse uma renda comprovada e aí o banco pede uma garantia real. E você vai dar uma aliança. Tem aqui a minha aliança, ó. Aí vamos supor que você vai dar a sua aliança como garantia. É um bem. Vamos dizer que você pegou R$1.000. E a aliança tem aí um valor de estimado de R$5.000. Por quê? Porque a garantia ela tem que ser maior do que aquilo que você precisa. A garantia ela tem que valer mais. Então o valor da garantia ela cobre toda a tua dívida, não cobre? E sobeja, não é? Dá para sobrar. Esse é o penhor do Espírito Santo. O Senhor Jesus, Ele sobe aos céus e de lá Ele nos envia o Espírito. Por quê? Porque na nossa força nós não podemos. A nossa força ela é pequena. Quando existe, ela é pequena. Quando não é, falta. O Senhor, Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó e os nossos dias são como um vapor de fumaça que ora aparece e ora desaparece. Mas é pelo penhor do Espírito, é pela garantia da força dEle, no braço dEle, debaixo do manto dEle, nas asas dEle, coberto por Ele, cheio dEle, é que nós vamos vencer. E aí ele começa a dar o conselho de como é que tem que ser o meu e o seu testemunho. Porque não é de qualquer forma que nós podemos andar. Olha o que ele fala assim, ó. Voltando aqui no texto, capítulo 6. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões. E Paulo foi dos que mais sofreram açoites, por isso podia falar de açoites. Nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Mas como que nós vamos passar por isso? Vamos passar assim, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. É assim que nós vamos seguir a esse Senhor Jesus Cristo. É assim que nós vamos passar, sejam por aflições, avivados no Espírito de Deus. Todas as vezes que o inimigo disser a você que você não é capaz, ele não está mentindo, você não é capaz. Mas aquele que te enviou, Ele é capaz. Ele é capaz. E se foi Ele quem te enviou, então aí o cenário muda, a história muda, o desfecho da história muda. Porque quando o Senhor Ele dá uma palavra, a sua palavra ela é fiel. Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Ele nunca mentiu. Ele não pode mentir, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel e Ele é aquele que garante a sua palavra. A sua palavra não volta vazia. Todas quantas promessas de Deus há, são nele sim, e por ele o amém. Aquilo que ele nos prometeu não foi um mar de rosas, mas foi uma vida que não importa se estão nos esbofeteando, se estão nos açoitando, se estão nos afligindo, há prazer nele, há alegria nele, há gozo nele, há vontade de permanecer em sua presença. Quando dobramos o nosso joelho e ele vem, é diferente.
É diferente quando Ele está presente. É diferente quando o Espírito se manifesta. É diferente. Há liberdade no Espírito. Basta querer, que você queira, porque o mistério está no conselho dado no versículo 2. É aqui, é agora. Oh, aleluia! É aqui, é agora, é hoje, é hoje. Talvez você estava falando assim, é quando eu fizer isso, é quando eu for não sei aonde, é quando eu tiver aquilo. Pois o Senhor está falando para nós nessa manhã. É aqui, é agora. Há quanto tempo mais você vai esperar para começar a trabalhar na obra do Senhor? Quanto tempo mais você vai esperar para devolver para o reino de Deus aquilo que Ele já te acrescentou? Quanto tempo mais você vai ser essa ovelha que só se alimenta e que não passa nada adiante? Quanto tempo mais? O que mais precisa revelar? O que mais precisa acontecer para que você se mova no mover do Espírito? Para que você desça águas onde você será conduzido por Ele. O que mais tem que haver? O que mais Deus tem que falar para você? Quanto tempo mais você acha que o Senhor deve esperar para ver você agir em prol do reino? É tempo de nós nos movermos. Talvez você esteja confundindo, achando, licença, irmãos, achando que é só no ministério da palavra, ou é só no ministério do louvor. E talvez Deus queira te usar com um abraço, se você não está deixando. Talvez Deus queira te usar com uma visita na casa de um irmão, e você ainda não percebeu isso. O Senhor tem falado a corações aqui. Recentemente eu falava com meu marido, de algumas coisas que Deus me falava assim, me orientava em oração. E às vezes a gente é tão incrédulo, E eu não percebi assim que aquilo já era um direcionamento do Espírito. E a gente sempre fica com aquela dúvida, Poxa, será que eu estou sendo conduzido pela carne? Será que eu estou sendo conduzido por emoção? E aí depois acontecia algo, vinha a revelação de alguma coisa, algo vinha à tona e eu falava, olha, e Deus tinha me orientado para orar. E naquela direção, naquele direcionamento, e eu percebo que era o fluir e o ministério do Espírito pela misericórdia do Senhor na minha vida. Eu sei que Deus tem falado com você. Uma coisa que eu sempre falo com as meninas lá da nossa classe da EBD, as filhas virtuosas, é que nós sabemos quando é o Espírito Santo, porque Ele não deixa dúvida. Esse Espírito Santo de Deus, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós estamos na direção do Senhor, nós não tememos, nós não temos dúvida. Quando nós estamos realmente ali onde Deus nos mandou estar, no tempo, na hora, do jeito certo que Deus falou para nós. Querido, você sabe, não é preciso que alguém fale para você, olha, você tem ou você não tem, você tem julgamento, pelo poder e pelo discernimento do Espírito, você tem esse julgamento, você tem esse entendimento de saber que o Espírito Santo de Deus habita em você, que você foi selado com o selo do Espírito, que essa garantia te fortaleceu, e aí nós só precisamos agir. Porque nós só temos o hoje. E é isso que Paulo está falando para nós, está tratando conosco nessa manhã, por esse versículo. Você só tem aqui. Eu sei que nós temos sonhos. Eu sei que nós temos projetos. Eu sei que nós temos alvos, objetivos. Mas você pode garantir o teu amanhã?
Você pode garantir, de alguma forma, você pode falar, com certeza, eu estarei vivo amanhã? Você só tem o quê? Aqui e agora. E é tão interessante o aqui, porque muitas das vezes nós estamos no agora, pensando se o agora fosse em outro lugar. Mas eu estou aqui. Se fosse lá, aí eu faria. Pois Paulo diz, é aqui, é onde Deus te colocou. Então mexa-se, mexa-se. Amém? Amém, Guilherme? Glória a Deus. Então mexa-se. Eu quero te convidar a se colocar de pé e assumir essa palavra, porque o pregador, ele só vai até onde o Senhor deixa, é até aqui, para, porque não acréscimos. Eu quero te convidar a fazer desse momento, o momento do aqui e do agora. Aleluia. Se tem que pedir perdão, pede aqui. Aleluia. Pede agora. Se tem que se humilhar, se humilha aqui. Se humilha agora. Se tem que reconciliar, reconcilia aqui, reconcilia agora. Se tem que se encher do Espírito, não espera amanhã, não. Se enche aqui, se enche agora. Se enche num poder que não vem de nós, mas que vem de Deus, que vem do Senhor, que vai te fortalecer e te levar a lugares mais altos, porque nós talvez estejamos mergulhados até um certo ponto, mas o Senhor, Ele quer nos levar adiante, Ele quer nos levar mais alto.